Bom dia, meus irmãos e irmãs, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, o Senhor da Igreja. Vamos abrir a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6. Efésios, capítulo 6. Nós estamos meditando na armadura do crente, o soldado cristão, descrito aqui pelo apóstolo Paulo, revestido de diversas peças de uma única armadura, a qual é necessária para o combate cristão, para a luta espiritual, na qual todo cristão está envolvido necessariamente. Uma vez que nós temos estudado já há algum tempo a realidade dessa luta espiritual, quem são os inimigos, quais são suas táticas, quais são seus objetivos, e também qual é o poder que o Senhor tem reservado para o seu povo, para que ele possa vencer, para que possa ser vitorioso nesta batalha. Vamos ler mais uma vez para relembrarmos os versículos 10 a 20, aqui de Efésios capítulo 6. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. E também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazer. Estamos meditando no versículo 14, que diz: Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Já mencionamos, falamos na exposição anterior sobre essa primeira peça da armadura do crente, que é o cinto da verdade. E a próxima peça é justamente a couraça da justiça. Ele diz, vestindo-vos com a couraça da justiça. A natureza, meus irmãos, das peças dessa armadura aponta para a natureza da luta. Não é uma luta necessariamente mística, invisível apenas, algo que diz respeito a esferas celestes, mas algo bem terreno, bem real, muito próximo, muito palpável da vida de cada crente, porque tem a ver com sua vida de santidade, tem a ver com a prática do Evangelho verdadeiro, o conhecimento e a prática do Evangelho verdadeiro, tem a ver com o compromisso com a palavra de Deus, com a vida de oração, com a exibição dos frutos da fé verdadeira na vida de uma pessoa. Porque essa luta diz respeito exatamente à vida de santidade. As duas primeiras peças, veja, verdade, justiça. E Paulo diz, estejam firmes, estai, pois, firmes, estejam firmes, apertando o cinto da verdade e vestindo a couraça da justiça.
Provavelmente, Paulo, como nós sabemos, ele era um prisioneiro do Império Romano naqueles dias, estava, portanto, numa prisão, numa masmorra, e ele via os soldados frequentemente passando por ali. Ele próprio descreve que teve a oportunidade, por causa da sua prisão, de pregar o evangelho para aqueles soldados da guarda pretoriana. E talvez ele visse, algumas vezes, os próprios soldados romanos pondo em si mesmos essa armadura. Ou então, se não, ele também tinha conhecimento de como eram os soldados daquela época e como eles se vestiam. E ele então enfatiza, em primeiro lugar, esse aspecto de firmar-se. Aperta o cinto para ficar firme. Coloca a couraça para poder estar firme. Porque trata-se de uma batalha. Trata-se de uma luta. O objetivo do adversário é destruir, é derrubar, é massacrar. Se o soldado não estiver posicionado e perfeitamente firme, ele vai ser engolido, vão passar por cima dele. Por isso, firmeza aqui é o aspecto primário. E em várias das cartas paulinas, Paulo fala sobre isso. Estejam firmes, firmes assim, firmes daquele modo, firmes no amor, firmes na prática das boas obras, firmes na vida de santidade. A firmeza só é alcançada através das virtudes. E aqui o aspecto da armadura é justamente descrever virtudes como peças. E observe, verdade e justiça são as duas primeiras. O que há de mais fundamental? O que há de mais essencial na vida cristã do que verdade e justiça? E o que poderia ser mais devastador para o inimigo que nós temos que enfrentar do que essas duas grandes virtudes de Deus? Porque são justamente essas duas grandes virtudes de Deus as quais o inimigo, o diabo, Satanás, nosso adversário aqui, segundo Paulo, mais questiona. Ele é reconhecido na Bíblia como o pai da mentira. Por isso, então, o cinto da verdade. E justiça é simplesmente o ponto fundamental de toda a controvérsia satânica na Escritura. Porque o grande aspecto central da acusação de Satanás contra o povo de Deus tem a ver com justiça. É o fato de Satanás acusar o povo de Deus diante de Deus, dizendo: eles não são justos, eles não alcançam o padrão da justiça que a lei divina exige dos seres humanos. Então o apóstolo Paulo não está aqui acumulando palavras aleatoriamente, como se ele tivesse, o que eu falo aqui? A verdade, o que eu falo aqui? A justiça. Não, ele está sendo metódico. Ele está apontando para aquilo que é essencial, primordial, central na vida cristã. Apertar o cinto com a verdade e vestir a couraça da justiça. Revestido destas duas primeiras peças da armadura, o cristão fica firme. Ou seja, ele fica em pé, preparado para enfrentar a batalha, que inevitavelmente ele terá que enfrentar. Ninguém foge desta luta. Se alguém é crente, se alguém é um cristão, ele não pode, ele não tem como escapar dessa batalha. Ele já está no meio dela, quer queira, quer não queira. Então ele tem duas opções: ficar firme ou cair, ou ser derrubado. Mas ninguém fica imune. Ninguém é invisível nesta batalha. Todos precisam tomar posição. E aqui, esse é o ponto. Tomem posição. Assumam o posto. Qual é o seu posto?
Qual é a posição que é esperada de você nesta batalha? E de que modo você pode permanecer em pé nesta batalha? Primeiro, apertando o cinto da verdade. Segundo, vestindo a couraça da justiça. A couraça, meus irmãos, era uma espécie de um colete muito reforçado que o soldado romano usava junto ao tórax. Inclusive, a palavra grega para descrever essa peça é justamente tórax. É daí onde vem a palavra usada em português, tórax. Vistam o tórax da justiça, é isso que ele está falando. Porque tórax é o nome daquela peça da armadura que o soldado romano usava para proteger o peito, o tórax, e as costas também. Na maioria das vezes, era uma chapa metálica, que era ligada por duas alças, e desta maneira ele tinha uma chapa metálica na frente do seu tórax e também nas costas. Essa era o tórax, era a couraça mais comum nos dias do apóstolo Paulo. Depois, como nós sabemos, ao longo da Idade Média, novas couraças foram feitas, mais sofisticadas, mais leves, com fios entrelaçados metálicos e até o pescoço. Mas aqui ele está pensando basicamente naquela antiga, que era justamente aquelas duas chapas metálicas que ficavam uma na frente, outra atrás. Essenciais para uma batalha, para uma guerra, da onde o soldado não sabe de que lado será atingido. Porque poderão ver flechas na frente, de trás, golpes de espada, golpes de lança. E sem essa peça fundamental, ele fica extremamente vulnerável aos ataques dos inimigos. É claro que a couraça não era suficientemente revestida, forte, para deter grandes golpes de lanças, por exemplo, ou de ataques mais poderosos. Por isso também, além dela, o soldado terá que ter o escudo, que era uma arma adicional. Veja, as peças da armadura, elas se complementam. Não dá para ter só uma e pensar, tenho tudo. É preciso ter a armadura completa. Mas, equipado dessa maneira, com a couraça, com o escudo, o soldado está muito bem protegido contra os ataques do inimigo. E é interessante aqui o apóstolo Paulo dizer que o crente precisa vestir esta couraça. E a palavra que ele usa é entre dentro dela. É uma expressão, entre dentro dela. Vista, faça essa couraça ser sua roupa, ser sua segunda pele, digamos assim. Porque ela é essencial nesta batalha. Mas o simbolismo bíblico do vestir ou do despir é muito rico e traz aqui também algumas informações importantes para entender o funcionamento da couraça da justiça. A primeira vez que o ser humano na Bíblia se veste a si mesmo é em Gênesis 3, quando, após tomar conhecimento do seu estado de nudez, justamente por causa do pecado cometido, o ser humano se cobre com folhas de figueira. Ele se veste, ou seja, é uma necessidade de se cobrir, é uma necessidade. Mas, no entanto, nós sabemos, Deus não gostou daquela roupa, aquele modelito, que Adão e Eva haviam produzido de folhas de figueira, achou que estava fora de moda. Deus não gostou daquela roupa. E fez para Adão e Eva um novo tipo de veste, um novo tipo de roupa, de peles de animais, e mandou que eles se vestissem daquela roupa. Esse simbolismo é importante para nós, porque a ideia de se auto-vestir, vestir com suas próprias roupas, dá uma ideia de orgulho, autossuficiência,
Dá uma ideia de que eu sou a minha própria justiça. Então, quando Paulo diz que nós devemos nos revestir ou nos vestir da couraça da justiça, ele não está apontando para a nossa justiça. Porque ela seria o quê? Uma arma falha na batalha. Ela seria uma arma vulnerável. Ela não teria poder, não teria potência para nos defender dos golpes do inimigo. Portanto, não se trata de nos revestirmos dos nossos próprios atos de justiça, porque eles seriam ineficazes diante das acusações do inimigo. Simplesmente porque em cada um dos nossos atos de justiça, nós encontramos misturados trapos de imundícia. Os nossos melhores atos, diante do crivo celeste, diante do tribunal de Deus, não passam de trapos de imundícia. Então, esses trapos não oferecem proteção suficiente contra os ataques do maligno. Quando o maligno nos acusa, ele está com a verdade. Esse é o ponto. Ele coloca a justiça do lado dele e contra nós. Por isso, Colossenses 2,14 fala de um escrito de dívida que era contra nós. Que são justamente o quê? As acusações do maligno contra nós. Acusações verdadeiras porque nós somos pecadores. Porque nós quebramos a lei de Deus. Porque nós não alcançamos o padrão da justiça de Deus. Nós precisamos de uma arma mais forte, mais poderosa, para enfrentar as acusações do inimigo. É por isso que esta justiça aqui só pode ser uma justiça, a justiça de Cristo. Vestir a couraça da justiça significa revestir-se da justiça de Cristo. É a grande, antiga e sempre nova doutrina da justificação. A justificação pela fé, através da qual nós temos paz com Deus, mediante o nosso Senhor Jesus Cristo, através da qual o Senhor Deus, o Senhor Jesus, despojou o nosso inimigo, o nosso acusador, emudeceu, calou suas acusações. Revestir-se, meus irmãos, da justiça de Cristo, significa, como Paulo fala em Romanos 13, verso 14, revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. E nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Aqui Paulo fala de nos revestirmos do próprio Jesus. Na figura, no simbolismo, é justamente revestir-se de sua justiça. Essa sim. Essa é reforçada. Essa aguenta os ataques do inimigo. Contra essa couraça da justiça de Cristo, os ataques do inimigo são ineficazes, ineficientes. São facilmente barrados pelo poder da justiça de Cristo. Meus irmãos, portanto, vestir a couraça da justiça é entender que esse é o único modo através do qual nós podemos ser aceitos perante o tribunal de Deus. Entender que em Cristo nós fomos justificados. Deixar as folhas de figueira de lado. Não tentar ter justiça própria. Abandonar o orgulho de pensar que tem merecimento próprio de alguma maneira.
que há de alguma forma dignidade em nós mesmos. Em relação ao que nós temos, a Bíblia só manda que nós nos despamos. Tira essa roupa, joga essa roupa fora. Por exemplo, lá, Colossenses, capítulo 3, despojem-se dos vícios, da maledicência, da obscenidade, da linguagem imprópria. Dispa-se, despoje-se, tira essa roupa. Do que nós temos, daquilo que são, entre aspas, virtudes nossas, só há uma ordem na palavra de Deus. Tira isso. Tira isso. Isso não te ajuda em nada. Isso não torna você aceitável perante Deus. Isso não torna você imune aos ataques do inimigo. Tira essa roupa. Resta-nos apenas nos revestir da couraça, da justiça de Cristo. Roupa essa que nos torna imunes aos ataques do maligno. Portanto, antes de tudo, justiça é roupa. Justiça é uma segunda pele. É essa armadura intransponível contra os ataques do inimigo. Mas deixa eu trabalhar um pouquinho mais com esse aspecto da justiça como arma de defesa. Eu já disse, ela é a nossa grande arma contra as acusações do nosso inimigo. O fato, meus irmãos, é que nós nunca evidenciaremos nesta vida uma justiça plena, uma justiça como a que se espera de nós. O melhor dos santos, no único dia, é um grande pecador, diziam os reformadores. No único dia, o melhor dos santos comete grandes e muitos pecados. O fato é que nós nunca alcançaremos nesta vida o padrão daquela justiça incólume do nosso Senhor. Mas isso, ao invés de nos levar ao desespero e à sensação de plena condenação, deve nos levar à esperança, pela fé, pelo dom de Cristo, por causa do dom de Cristo, o presente de Deus dado aos homens, lembrando-nos sempre do custo desta justiça. Um preço teve que ser pago. Deus leva sua justiça às últimas consequências. Deus nunca está disposto a abrir mão da sua justiça, porque isso é um atributo essencial dele. Porque ele leva a sua justiça às últimas consequências, o nosso Senhor foi à cruz. O nosso Senhor marchou resoluto, carregando o madeiro. Ele foi à cruz por causa da justiça de Deus. Para nos revestir de sua própria justiça, o nosso Senhor carregou os nossos pecados. Carregou as nossas culpas. Pagou de forma cabal o preço, a nossa dívida, diante do tribunal de Deus. É por isso que essa couraça nos protege. É por isso que arma nenhuma do inimigo tem capacidade, tem poder de atravessar esse metal reforçado da justiça de Cristo. Então, revestir-se da justiça de Cristo é confiar que diante daquele tribunal de Deus, todos os nossos delitos foram perdoados. O escrito de dívida foi cancelado. O acusador foi emudecido, expulso dos céus, para que nós pudéssemos estar numa posição firmes diante do tribunal de Deus. Firmes, em pé, diante daquele que por causa dos nossos pecados tinha se tornado nosso inimigo, Deus. Mas agora se relaciona conosco como nosso Pai, porque Ele mesmo nos revestiu da justiça do seu
o Filho, Jesus Cristo. E finalmente, meus irmãos, deixe-me falar sobre justiça como recompensa. Porque foi o próprio Senhor Jesus quem disse: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. O fato é que nós, nessa vida, nunca evidenciaremos aquele padrão de justiça que seria aceitável perante o tribunal de Deus. Mas recebemos isso de forma gratuita, completa, total, pela fé, na obra de Cristo, no sacrifício, na vida, na morte de Cristo. Mas agora há um terceiro aspecto que não pode ser esquecido, não pode ser abandonado, que é justamente o fato de que se espera de nós, sim, uma vida de justiça. Em consequência daquela justiça declarativa, daquela justiça diante do tribunal de Deus, a qual nós já temos, essa nós não temos que conquistar, já foi nos dada, já é nossa, é patrimônio nosso, é tesouro nosso, ninguém pode tirar de nós. Nós já somos justos pela fé, justificados pela fé, já temos paz com Deus, isso é nosso e ninguém tira. Mas agora se espera que esse aspecto legal se torne formal. Esse aspecto abstrato, digamos assim, diante do tribunal de Deus, se torne agora concreto na nossa vida, nos nossos atos, nos nossos relacionamentos, nas nossas palavras, nos nossos pensamentos, em toda a nossa vida. Justiça tem que ser couraça, segunda pele, tem que ser evidência de uma vida de conversão. Não somos justos para sermos santos ou salvos, somos salvos para sermos justos. Espera-se da vida do crente essa fome, essa sede de justiça. Mas o problema, meus irmãos, é que muitas vezes nós ansiamos, nós temos fome e sede de justiça, mas nos outros. Nós queremos que eles sejam. Nós temos fome e sede de justiça quando olhamos para o país, para a pátria que vivemos, para a política, para a economia, e pensamos, por que tanta injustiça? Nós temos fome e sede de justiça, mas não olhamos para nós mesmos. Essa fome, essa sede é externa, é em relação às atitudes dos outros, é em relação às coisas erradas que os outros fazem, mas quase nunca é em relação a nós mesmos. E, portanto, ela é uma fome e uma sede falsa, hipócrita, não condizente com aquela justiça de Cristo. Isso não é couraça, isso não é segunda pele. A fome e a sede de justiça que nós temos que evidenciar tem que dizer respeito a nós mesmos, ao nosso agir, ao meu pensar, aos meus atos. É aquela profunda tristeza pelos pecados que eu cometo, não pelos pecados que você comete, mas pelos pecados que eu cometo. A tristeza segundo Deus, que também produz a alegria verdadeira pelo perdão. O reconhecimento das próprias falhas e o anseio cotidiano, contínuo, de melhorar. Mesmo sabendo que nunca vamos alcançar aquele padrão formal da justiça, também nunca podemos desistir de persegui-lo. Nunca podemos desistir de buscá-lo. Porque isso é mais uma das marcas da verdadeira conversão. Porque serão fartos, Jesus disse. São bem-aventurados porque serão fartos. Quem tem sede, quem tem fome de justiça é bem-aventurado porque será saciado. A justiça é a própria recompensa.
ela mesma, experimentá-la, primeiro, diante lá, abstratamente, digamos assim, diante do tribunal de Deus, a paz com Deus, a certeza do perdão, a reconciliação. Isso já é recompensa. Mas nós seremos ainda mais fartos dela, à medida em que nós também evidenciarmos de forma formal, concreta, atos de justiça, derivados da justiça de Cristo, não dos nossos trapos de imundícia. Derivados sempre dos méritos de Cristo, para a glória dele, nunca para a nossa glória, para a glória dele. E a grande promessa é de uma fartura final, de uma abundância final, porque o futuro traduz-se por justiça. O mundo vindouro, o mundo que há de vir, traduz-se pelo termo justiça, onde habita a justiça. É assim que é descrito o mundo por vir, um lugar onde habita a justiça. Se justiça não é para mim, a couraça, eu não tenho nada que ver com aquele lugar. Não é meu lar. Se justiça não é água e pão para mim, que eu tenho fome, que eu tenho sede, porque eu seria farto disso. De que maneira isso me saciaria no mundo vindouro, no mundo por vir? Não seria nada. Eu sei, meus irmãos, que é difícil querer viver um padrão de justiça pessoal, quando olhamos à volta e vemos o quê? Somente perversão, somente injustiça. Todo mundo tentando se dar bem a todo custo. Todo mundo passando por cima de tudo e de todos. E aí você pensa, e eu vou ser o bobo da história? E eu vou ser aquele que vai tentar viver um padrão de justiça se está todo mundo, inclusive crentes, deitando e rolando nas imundícias do mundo para se beneficiar de alguma maneira. Porque eu vou ser o bobo da história? Porque o bobo da história é quem pensa que justiça não é importante. É esse que é o bobo da história. É esse que verá o fim dos seus próprios atos. Justiça é questão essencial. Verdade e justiça são aspectos primordiais. O mundo romano dos dias do apóstolo Paulo era tão ou mais injusto do que o que nós vemos. Não era um mundo democrático. Era um mundo de ditadura, de império, de imposição. Era um mundo dominado por uma casta política romana da mais pervertida, corrupta que se tem notícia. E os cristãos eram cidadãos romanos diante daquele estado de coisas. E precisavam viver debaixo daquelas leis injustas. Muitos cristãos eram escravos. Escravos. Seus senhores tinham poder de vida e morte sobre eles. E ainda assim, eles precisavam viver um padrão de justiça. O apóstolo Paulo estava injustamente preso quando ele escreve isso. Injustamente preso. E o que ele escreve? Vamos nos rebelar, vamos derrubar, vamos botar para quebrar. Ele diz, vamos vestir a couraça da justiça. Vamos apertar o cinto com a verdade. Por quê? Porque somos bobos? Porque somos otários? Diante de um mundo corrupto, pervertido, cruel? Não, Paulo diz, porque somos soldados. E isso aqui é uma guerra. Isso aqui não é um passeio. Isso aqui não é uma diversão, isso não é um parque de diversão, isso é uma batalha. Nós estamos no meio de uma guerra. Soldados precisam estar equipados. Ou são derrubados, ou são massacrados. Porque é uma guerra. É por isso que a verdade, como cinto,
e a justiça como couraça são as duas primeiras peças. E sem elas, ninguém fica em pé. Sem elas, o turbilhão os engole, os derruba, passa por cima. A guerra é real. O inimigo é voraz. Mas as nossas armas são poderosas em Cristo, Paulo diz. As nossas armas não são carnais. Porque a nossa luta não é carnal. As nossas armas são poderosas em Cristo para nós enfrentarmos todos os ataques do maligno. Sem o cinto da verdade, sem a couraça da justiça, ninguém fica em pé. Mas com essas duas coisas e com as próximas que virão, nós temos condições de, pela graça de Deus, resistir no dia mau. E depois de ter vencido tudo, Paulo diz, vitória até o fim, permanecer inabaláveis. Que Deus continue nos abençoando, meus irmãos, e nos dando entendimento da realidade desta guerra e também dos benefícios dessa armadura que o Senhor nos dá, essas virtudes que o Senhor nos concede. Oremos. Santo e eterno Deus, Senhor Todo-Poderoso, essas armas são tuas e são poderosas, sim, porque vem do Todo-Poderoso. Capacita o teu povo, ó Deus, a viver em verdade, em justiça, a cada dia, a fim de permanecer firmes, em pé, diante das ciladas, dos ataques, de todo tipo de artefatos malignos dessa guerra satânica, a qual nós enfrentamos todo dia, toda hora, internamente, externamente, no coração, na mente, nas atitudes, nos relacionamentos. Sejamos sempre vitoriosos em Cristo Jesus. Nesse nome santo e poderoso nós oramos. Amém.